Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Hoje estou com o meu orientando de mestrado, Felipe Algrim, e nós vamos falar sobre o tema Teoria Geral dos Recursos, tratando dos conceitos principais. Ao fundo dessa tela, vocês podem ver as arcadas, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma pintura de um pintor catalão chamado Dalmau. Então, essa pintura se chama Turma de 1989, que é a turma que o professor se formou. Então, eu queria inicialmente cumprimentar o Felipe e agradecer pela sua presença. Essa é uma ideia de permitir um diálogo sobre esse tema central da teoria geral dos recursos. Vamos lá, Felipe, o que você acha de começarmos, então, pela ideia do que vem a ser os recursos, qual é a ideia da necessidade de desenvolver meios de revisão das decisões judiciais, né? Então, aqui ao fundo a biblioteca aqui de casa, né, uma parte da biblioteca, e vamos então começar o nosso tema, não é, Felipe? Olá a todos, meu nome é Felipe, sou orientando do professor Lucon, e como o professor disse, vamos tratar hoje do tema Teoria Geral dos Recursos, e vamos tratar dos temas ligados ao conceito de recursos. Então, emendando com a pergunta, respondendo à pergunta do professor, essa ideia de revisão ou reexame das decisões judiciais, ela vem do fato de que o ser humano ele é sujeito a erros. É inerente à condição humana errar, seja nos atos do dia a dia, seja nos relacionamentos, na vida acadêmica. E no meio judicial, a gente tem remédios para mitigar essa falibilidade do ser humano quando isso ocorre nas decisões judiciais. Então, diante dessa incansável função que os magistrados exercem, é claro que algumas decisões estarão sujeitas a erro. Então, para que a Vamos gente... ver o que nós vamos ver agora, Felipe. Então, nós vamos ver os remédios processuais, não é? Os meios de impugnação das decisões. Vamos ver esse quadro aí que está na tela de todos. Então, vamos lá. Pode fazer a leitura aí, a gente continua. Então, a gente tem o reexame das decisões judiciais como meio de tutela de um relevante interesse público, que é o interesse de distribuir uma justiça mais equânime e alinhada ao direito objetivo, né? Segundo a definição do professor Nelson Neri, o meio processual, o remédio seria um meio processual colocado à disposição da parte para que seja eliminado um ato viciado e que seja adequado à sua legalidade, à conveniência e justiça. Muito bem, vamos lá, vamos passar a gente aqui para a gente dialogar, depois nós voltamos a essa tela aí. Vamos conversar então um pouco, né? Então, vamos tirar a tela para a gente começar a dialogar. Vamos lá, Felipe. Consegue? Vamos lá. Então, essa ideia de... Como é que surge essa ideia da necessidade de desenvolver meios de revisão das decisões judiciais? É uma ideia inerente, né, Felipe, de inconformismo, da vontade que as partes têm, quando tem uma decisão desfavorável, de obter um outro pronunciamento. Isso é quase que natural e intrínseco à ideia de Estado democrático do direito, ou seja, você tem algum tipo de controle ou revisão para que tenhamos uma visão de um processo justo, equânime e razoável. Então, tem que ter um sistema que tenha uma possibilidade de reforma ou anulação da decisão e, ao mesmo tempo, essa ideia de que, num determinado momento, os recursos se esgotarão, seja porque foram utilizados todos os meios de impugnação cabíveis no ordenamento jurídico, ou porque mesmo a parte deixou de utilizar desses meios de revisão, de reforma, de anulação,
ou ainda porque esses meios não foram utilizados adequadamente, faltaram alguns requisitos que nós vamos falar mais para frente, mas a ideia é que tenha sempre uma possibilidade de revisão. Então, como bem disse o Felipe, é natural que o agente jurisdicional, o juiz, o magistrado erre. Então, a ideia do recurso é essa ideia de rever os fatos, ter um órgão jurisdicional que possa revisar os fatos. E há ainda os recursos excepcionais, que se destinam a verificar o fiel cumprimento das normas jurídicas, sejam elas normas infraconstitucionais ou normas constitucionais. Então, a ideia parte do recurso, parte dessa ideia da possibilidade de falha humana. Não é? Então, para se atingir a segurança jurídica, que existe uma corte de revisão dos fatos e também, não só para essa falha humana, mas para que haja uma correta interpretação do direito, é que existem esses órgãos que nós chamamos de superposição. Né? Os mais conhecidos são o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal. Mas, ao lado do STJ, nós temos justiças especializadas, como o Tribunal Superior Eleitoral na área eleitoral, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e também na Justiça Militar, o Tribunal Superior Militar. Não é? Então, nós temos aqui no sistema constitucional brasileiro justiças especializadas. Quando não há justiças especializadas, significa que a causa passou ou pelos tribunais regionais federais ou pela justiça estadual. E aí o recurso, se houver violação a uma norma de direito infraconstitucional, nós teremos, então, esse recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Se houver violação à Constituição, aí o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. A ideia é estabelecer um critério de segurança jurídica. Se nós notarmos bem a estrutura do CPC de 2015, há uma ideia de que temos que prestigiar a segurança jurídica, não é, Felipe? Por meio de vários institutos, vários mecanismos. Então, por exemplo, a improcedência liminar para se preservar aquela ideia de precedente obrigatório, essa expressão merece ser criticada, né? Não é todo mundo que concorda com essa expressão de precedente obrigatório, mas dentro dessa ideia esculpida no Código, precedente obrigatório é aquela ideia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade por meio das ações diretas de inconstitucionalidade ou pelas ações diretas de constitucionalidade, por meio do IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pelo IAC, que é preventivo, mas também tem essa função de dar um tratamento unitário a questões jurídicas que tenham semelhança entre si, os recursos especiais e extraordinários repetitivos. Então, nós temos todo um sistema, e não só no âmbito recursal, mas também vocês podem verificar isso também em outras ocasiões, por exemplo, até quando o juiz concede uma tutela provisória com base em julgamento de processo repetitivo, ou quando se retira o reexame obrigatório, que nós vamos falar um pouquinho, não é? Que é aquela possibilidade de, em algumas sentenças, não haver recurso, simplesmente a revisão pela Corte de Apelação hierarquicamente superior, mas tem todo um sistema voltado para a segurança jurídica, e o recurso visa não só proporcionar, mas principalmente viabilizar a segurança jurídica, mas também a justiça das decisões. Não há um controle externo do teor das decisões judiciais. O que pode haver é um controle, por exemplo, da atividade do magistrado por meio do Conselho Nacional de Justiça, mas não de questões decisórias. Mas é preciso aqui, né, Felipe,
pensar um pouco aqui, porque existem determinadas situações, determinadas decisões emanadas de poderes jurisdicionais onde não tem recurso, não é, Felipe? Vamos pensar na arbitragem, né? Como é que você vê essa questão, esse paradoxo, não é? De que a gente acabou de falar da necessidade de desenvolver meios ou métodos de revisão das decisões comparativamente à arbitragem. O que você acha disso? Qual que é a sua visão aí, né? Professor, por exemplo, na arbitragem a gente não tem a revisão dos fatos, né? De fato, né, realmente, para fazer até uma rima com o que você disse aí, não tem revisão de fatos, né, na arbitragem. Nós temos ação anulatória que tem lugar em situações muito específicas, né, Felipe? Quando há, por exemplo, violação ao contraditório, um vício de motivação, existem causas de pedir expressas determinadas na lei de arbitragem para que haja anulatória da sentença arbitral. Não há propriamente uma revisão. Então, por isso que a gente tem que pensar um pouco também, porque a arbitragem também é jurisdição. O árbitro tem jurisdição por força de um acordo das partes, normalmente pela instituição de uma cláusula compromissória, não é? Mas então fica aquela dúvida, não é, para sabermos se o duplo grau é uma garantia constitucional, é uma imposição, não é? Então, se nós podemos pensar nessa circunstância de que o duplo grau deve ser sempre observado. E a gente não encontra um entendimento muito uníssono, não é, a respeito da necessidade de se ter sempre o duplo grau de jurisdição. Há um trabalho, eu gosto de citar sempre o clássico livro do Comentários ao CPC, do professor José Carlos Barbosa Moreira, que é um livro de leitura obrigatório. Há um trabalho também do meu colega lá da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Oreste de Nestor de Souza Laspro, que escreveu sobre o duplo grau de jurisdição, que é uma monografia que saiu na vigência do Código de 73, e ele coloca essa questão, assim, se o duplo grau realmente deve ser observado, se é uma garantia ou se é um princípio. Então, nós temos que pensar nisso, se realmente nós temos que imaginar o duplo grau como algo que não pode ser afastado. Eu vejo que tem parte da doutrina que entende, reputa o duplo grau de jurisdição como um princípio constitucional implícito, decorrência do acesso à justiça não no sentido de ingresso, mas acesso à ordem jurídica justa, na feliz expressão de Kazuo Watanabe, ou acesso efetivo à justiça, na expressão feliz do professor de La Plata, Roberto Omar Berizonce. Então, seria uma decorrência do acesso à justiça nessa visão de acesso substancial, na medida em que se permite um reexame dos fatos, do devido processo legal e do próprio contraditório, exatamente porque haverá um contraditório perante um outro órgão jurisdicional e, normalmente, um órgão colegiado. Né? Então, mas, de qualquer maneira, é preciso lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afastado a aplicação, afastado essa teoria do princípio implícito, porque senão ficaria uma loucura, né? Senão o Supremo Tribunal Federal simplesmente ficaria julgando inúmeros recursos com base em princípios implícitos. E os princípios, digamos assim, né, a gente começa a pensar um pouco, né, Felipe, se vulgarizaram no sistema jurídico brasileiro. A ideia de princípio é uma ideia de começo. O princípio vem do latim, a origem etimológica é da palavra latina principium, que significa começo, início.
há trabalhos da doutrina brasileira e alienígena, principalmente ligada ao direito constitucional, que estabelece que princípio é regra, que não tem sentido a gente pensar em princípio implícito, porque o princípio decorre de uma regra vigente, de um direito posto. Então, eu me lembro aqui de um trabalho do professor Eros Roberto Grau, onde ele defendia arduamente a ideia de princípios. Essa foi a sua tese de titularidade. Depois, muitos anos depois, ele revisitou, escreveu um novo livro criticando essa ideia dos princípios, dessa exacerbação dos princípios. Então, para dizer que o princípio só tem sentido quando nós pensarmos em regras, e essas regras têm que ser explícitas. Há uma questão aí muito interessante na teoria do ordenamento jurídico de Bobbio, onde ele coloca essa ideia de princípio como uma ideia voltada para algo voltado para teleologia, ou seja, os princípios têm uma razão de ser dentro de um campo finalístico e também axiológico, valorativo. Então, quando se aplica um princípio no lugar de outro, essa escolha não acaba afastando o princípio do sistema, mas simplesmente se dá uma escolha valorativa, ao contrário do que acontece, por exemplo, quando o julgador afasta a aplicação de uma regra por força de uma regra hierarquicamente superior. Então, essa ideia tem muito a ver com isso que nós estamos falando, porque no que diz respeito ao duplo grau de jurisdição, nós não encontramos regras explícitas que colocam de forma clara na Constituição Federal o duplo grau de jurisdição. O que nós vamos encontrar é a existência de regras que disciplinam uma estrutura dos tribunais, que temos aí na Constituição Federal regras que estabelecem ações originárias no Supremo Tribunal Federal, em outros órgãos colegiados, e também uma estrutura hierárquica que vai corresponder ao recurso. Então, é claro que o duplo grau de jurisdição está estreitamente vinculado à ideia constante do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que dispõe que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O texto desse inciso expõe a garantia do devido processo legal, que pode ser visto pelo enfoque procedimental e substancial também, não só da estrutura procedimental de ter vários graus de jurisdição, de ter 2 graus de jurisdição e depois outros graus ligados à efetiva aplicação das normas de direito infraconstitucional e à Constituição Federal. Então, parte da doutrina entende que se extrai da garantia do devido processo legal a ideia de possibilidade das revisões judiciais, da revisão das decisões judiciais por um órgão hierárquico superior, como uma característica inerente à própria estrutura do Poder Judiciário, mas é preciso também analisar a partir dessa ideia de ter primeiramente um processo razoável que possa ter uma corte de revisão desses fatos, mas também uma ideia de também ter um processo com duração razoável, que também decorre de uma norma constitucional do inciso 78 do artigo 75, também reside, também antes mesmo da introdução desse inciso pela emenda constitucional número 45, essa ideia de duração razoável já decorria da própria garantia constitucional do devido processo legal, mas temos que pensar também na ideia do duplo grau. Afinal de contas, então,
A gente pode chegar a alguma conclusão, né, Felipe? Se seria um princípio constitucional ou seria uma garantia, né? E a partir daí, se pensarmos em princípio, vamos caminhar para princípio implícito. Então, o Supremo já disse, olha, não cabe princípio implícito, então vamos afastar. Seria uma garantia, e essa garantia seria inarredável? Não, eu poderia pensar que é uma garantia, mas que eventualmente comportaria exceções, não é mesmo, Felipe? O que você acha? Sim, acho que o próprio Código de Processo Civil ele prevê exceções a essa regra de duplo grau de jurisdição quando ele fala de decisões irrecorríveis, né? A gente tem alguns artigos no Código de Processo Civil que fala da irrecorribilidade de algumas decisões. Como exemplo disso, a gente tem a decisão proferida na produção antecipada de provas, por exemplo. O artigo ele prevê expressamente que as decisões proferidas na produção antecipada de provas são irrecorríveis. Contudo, nesse cenário de produção antecipada de provas, a gente tem uma divergência da doutrina e da própria aplicação do direito pelos tribunais sobre a irrecorribilidade dessas decisões na produção antecipada de provas. Interessante, né? E também a gente pode lembrar, né, Felipe, do artigo 1015 do CPC, que apresentou um rol taxativo a respeito do cabimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento é aquele recurso interposto contra decisões interlocutórias, decisões proferidas no curso do processo, em interlocúcio, entre locução, e o CPC de 2015 deixou claro que admite em algumas situações, não é? E depois houve um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça num recurso, num julgamento paradigmático, onde se estabeleceu que o artigo 1015 continha estabelece uma regra que contém um rol taxativo, mas essa taxatividade deve ser mitigada com a análise de situações que acabem gerando um certo prejuízo. Então, houve todo um debate no Superior Tribunal de Justiça para se saber se poderíamos admitir o recurso de agravo em todas as situações. Depois ficou claro que não, né? Que a gente não pode admitir, por exemplo, o recurso do agravo em matéria probatória, né? Então, ficou essa irrecorribilidade de certas decisões. Quanto mais fazemos um processo faseado, maior a possibilidade de recorribilidade das interlocutórias, não é? Então, uma das ideias que se tem na teoria geral do processo, quando temos concentração do interprocedimental, do intervalo procedimental, essa concentração, por exemplo, tudo em audiência, não é? Fica mais fácil de se dizer, de se sustentar a irrecorribilidade das interlocutórias. Então, um processo mais oral, mais sujeito ao debate, nós não teríamos tantas decisões recorríveis, decisões interlocutórias recorríveis. Isso tem muito a ver, né, Felipe, com a duração do processo, porque, afinal de contas, se a gente faz um processo muito faseado, começam a surgir discussões, prejuízos, e aí voltar para a fase anterior acaba sendo um problema, e aí o legislador até anterior fazia a previsão do agravo no início do Código de 73, sem qualquer tipo de mitigação. Depois começou-se a verificar que o número de recursos passou a ser muito grande, não é? A tal ponto de, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um desembargador receber 10 recursos de agravo por dia, o que não tinha muito sentido. Infelizmente, ainda no TJ de São Paulo, ainda se verifica uma enorme quantidade de recursos, principalmente em matéria de justiça gratuita, que é muito ruim, na medida em que isso acaba gerando muito vai e vem processual, né? Mas você gostaria de falar alguma coisa aí a respeito desse tema, Felipe? A gente tem outros exemplos também de decisões irrecorríveis no Código, né, professor? O Código ele prevê que a decisão que nomeia
o amicus curiae, quando deferida a nomeação de amicus curiae, essa decisão seria irrecorrível, né? Interessante, não é? O amicus curiae é um interveniente, é um terceiro, né, que intervém no processo e aí você já tem uma norma clara, não cabe recurso, né? Uma fórmula clara de não caber recurso. Você sabe que no sistema italiano tem muito disso, o Código de Processo Civil italiano tem muitas regras assim, olha, não contra essa decisão não caberá recurso e não cabe recurso, não tem. No sistema italiano não tem agravo de instrumento. O agravo de instrumento, essa expressão é de origem lusitana. Nas primeiras ordenações afonsinas, não havia o agravo de instrumento. O agravo era a lesão. Depois, nas ordenações subsequentes, as manuelinas, no começo do século XVI, é que a lesão, que era o agravo, acabou se tornando remédio. Aí se criou o agravo de estormento. Mas se você parte para outros sistemas romanos germânicos, você não vai encontrar a presença do agravo. O agravo é algo tipicamente lusitano. Há um estudo sobre a história do direito processual de um professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o professor Moacir Lobo da Costa, que faz essa análise da origem do agravo no sistema lusitano, desde as primeiras leis do Reino de Portugal, onde tivemos aí a introdução do agravo como remédio, né? Então, se a gente vai para o sistema italiano, por exemplo, não tem agravo, não é de se falar o sistema espanhol, há apelo, há outras modalidades, outros meios de revisão das decisões judiciais diferentes. Mas essa fórmula foi interessante, passa a ser adotada pelo Brasil, esse exemplo que você lembrou é muito bom, porque o legislador opta por dizer claramente que contra uma determinada decisão não cabe recurso. Há também uma construção jurisprudencial já antiga, né, Felipe, de não caber recurso contra a decisão que admite um recurso especial ou recurso extraordinário. Inclusive, há um dado interessante, não é? Eu até estou com um caso assim, muito interessante, onde o tribunal admitiu um recurso especial e extraordinário, e esse processo está em fase de digitalização, porque os processos que vão para os cortes superiores são todos digitalizados. E o interessante é que sobreveio uma decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, controle direto de constitucionalidade por meio do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí ficou essa dúvida, né? Como é que poderia se exigir a aplicação dessa decisão, porque o artigo 927 do CPC estabelece que os tribunais observarão as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. E há um julgado do Supremo Tribunal Federal que não fala em recurso, mas fala, é interessante essa expressão, de adequação da decisão ou do processo diante do que foi estabelecido numa decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, não cabe recurso, mas, quer dizer, cabe a essa adequação. É interessante essa fórmula aqui. E aí a gente pensa aqui que essa questão voltando para o tema dos recursos, né, e pensando numa pergunta, se os recursos devem ser julgados pela instância hierarquicamente superior, né? Então, tem um sistema que está na Constituição Federal, que estabelece uma competência, e aí quando se fala dessa competência, se fala de competência funcional, ou seja, em relação ao encargo que cada órgão jurisdicional tem de aplicar a lei ao caso concreto, aplicar o direito ao caso concreto, cumprindo a função do direito de exatamente ter uma uniformidade no tratamento da interpretação da lei, mas sempre os recursos normalmente são
digamos, não posso falar sempre, né? Essa palavra é perigosa. Vamos dizer assim, ordinariamente, na imensa maioria, os recursos são julgados pela instância hierarquicamente superior, né? Mas a gente encontra algumas exceções. Que exceção que você lembraria aqui dentro do sistema recursal brasileiro, que temos aqui um recurso que é julgado pelo próprio órgão jurisdicional que proferiu a decisão? A gente tem, por exemplo, embargos de declaração opostos em... Os embargos de declaração, né, que é uma criação bem também brasileira, né? A palavra embargos, embora de origem latina, que vem do latim embarricare, e embarricare significa colocar barricadas, colocar óbices, não é? Então, embargos de declaração seria um óbice, digamos, etimologicamente, para ligar a ideia de ter uma declaração. Os embargos de declaração são considerados pela maior parte da doutrina brasileira como recurso, mas é um recurso voltado à correção, à integração da decisão. Mas a jurisprudência admite, né, Felipe, a possibilidade de embargos de declaração com a finalidade de se modificar a decisão, aqueles embargos de declaração de caráter infringente, que fogem àquela ideia que está na própria lei, que prevê o cabimento dos embargos de declaração quando nós tivermos alguma contradição intrínseca ao julgado ou mesmo uma contradição, uma obscuridade, e isso tem que ser sempre intrínseco ao julgado, ou, eventualmente, quando houver uma omissão em relação a fatos incontroversos dos autos, quando tiver uma omissão, essa sim pode ser externa, mas não é um recurso voltado à modificação, à reforma da decisão, à anulação da decisão. É um recurso voltado à correção nos casos de contradição, obscuridade ou integração. Na legislação eleitoral, eu me lembro, fui juiz eleitoral há 8 anos, ainda persiste a regra de caber os embargos de declaração. A curiosidade aqui, quando houver dúvida, e a dúvida surge de uma contradição, de uma obscuridade, razão pela qual o Código, já em 73, havia excluído, já nessas modificações que sobrevieram ao longo da vigência do CPC de 73, excluíram a dúvida como elemento para justificar a oposição dos embargos de declaração. Então, os recursos não devem ser necessariamente julgados pela instância hierarquicamente superior. E, às vezes, Felipe, tem recursos, por exemplo, o agravo interno. O agravo interno vai para o mesmo órgão hierárquico, não há um órgão hierarquicamente superior. Há quem diga que, na verdade, o relator tem poderes para decidir recursos por uma delegação, já que, pela Constituição Federal, os órgãos jurisdicionais hierarquicamente superiores são, na essência, órgãos colegiados. Portanto, o órgão competente para julgar os recursos é o órgão colegiado, mas o sistema do CPC, já na vigência do CPC anterior, viabilizou poderes muito grandes ao relator, desde uma lei de 1998, e se atribuiu muitos poderes ao relator e se retirou a colegialidade de muitas decisões. Eu me lembro dessa lei ter sido objeto de grande crítica, mas a verdade é que hoje nós assistimos, nos tribunais, e principalmente nos tribunais superiores, uma prevalência dos poderes do relator, podendo até indeferir liminarmente recursos, mas agora cabe expressamente o agravo interno, que não é dirigido a uma instância, um órgão hierarquicamente superior, mas um órgão colegiado situado na mesma estrutura, ou seja, no mesmo órgão jurisdicional. Então, eu poderia citar o agravo interno, os embargos de divergência também são outro recurso, e aqui a palavra embargos, novamente,
Os embargos, enquanto recurso, só surgem no direito lusitano. Não tem, na história do processo civil romano, você não vai encontrar nada, nenhum recurso em barricare, né? Não tem isso. A palavra desembargador vem dessa palavra embarricare, que significa desembaraçar, desobstruir. Então, essa é a fonte etimológica da palavra. E os embargos de divergência têm por finalidade aqui colocar em discussão uma questão de divergência havida no seio do tribunal em relação aos órgãos fracionados do tribunal para se determinar um entendimento uníssono a respeito de uma determinada controvérsia. Então, a ideia é que haja um exame por um órgão colegiado e, normalmente, com uma composição maior do que o órgão fracionado, para que se exclua do seio do tribunal uma divergência. Então, esse recurso tomou grande impulso com o CPC de 2015, Felipe, para ter um cabimento muito grande. E hoje o STJ tem que lidar com essa realidade de ter muitos julgamentos de embargos de divergência. Então, é importante colocar esse aspecto. E também, é importante também, e aqui faço referência à obra de José Carlos Barbosa Moreira, que vale a pena estudarmos aí o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, né? Tanto haverá devolução quanto houver apelação ou a irresignação, que é a ideia de devolutividade, que é um efeito do recurso que nós vamos ver para frente, mas a ideia é essa: o órgão hierarquicamente superior ordinariamente só vai examinar aquela matéria impugnada. É evidente que existem algumas regras que permitem uma ampliação disso, até uma súmula do Supremo que permite que, se subir o recurso extraordinário, isso também vale para o especial, se houver a devolução parcial, essa devolução pode também se estender a outras matérias, não é? Então, havendo a possibilidade de o tribunal adentrar em matérias que não foram que não foram objeto de questionamento, de violação, mas a devolução será integral. Essa questão diz respeito à extensão do recurso, ao limite horizontal do recurso, mas em relação à profundidade, o exame será pleno. É claro que, quando nós pensamos em recurso para esses tribunais de superposição, nós não temos reexame de fatos. O reexame de fatos é típico de uma corte de apelação, se nós fizermos uma comparação com órgãos jurisdicionais de outros países. Então, se pensarmos na nossa estrutura aqui, vamos pensar primeiro no Tribunal de Justiça, que é uma corte de apelação, nos tribunais federais, ou seja, órgãos que integram a chamada justiça comum, mas na justiça especial também tem recursos, não é? Por exemplo, o recurso ordinário na justiça do trabalho, não é? Então, você gostaria de falar alguma coisa aí, fazer alguma consideração, Felipe? Professor, eu acho que a gente podia conceituar os recursos, né? A gente está falando aqui dos remédios processuais e meios de impugnação, as decisões judiciais, mas a gente ainda não chegou a conceituar o recurso. Então, o que seria recurso? Né? Você falou da decisão do professor Nelson Neri Júnior, né, segundo a qual ele entende que é o meio processual colocado à disposição do interessado para que seja eliminado o ato processual viciado ou para que seja adequada a sua legalidade à conveniência e justiça. Será que é isso mesmo? A gente conseguiria definir? Outros definem o recurso como um remédio processual, né, que é colocado à disposição das partes, do Ministério Público ou de terceiro interessado, objetivando o reexame da decisão judicial impugnada. O que você acha? Você acha que essas definições são boas? Você acha que a gente poderia pensar em outra definição? Eu acho que o recurso é um remédio, não é? Um remédio
processual voltado ao reexame, né? Ao reexame, e aí eu colocaria o seguinte: é um remédio processual voltado à reforma, anulação, né? Integração ou correção do julgado. Então, eu acho que a gente poderia pensar nessa definição, porque daí conseguiríamos abarcar a ideia de embargo de declaração. Então, a ideia de, primeiro, reforma, segundo, anulação, terceiro, correção, quarto, integração. E aí nós estamos colocando todos esses aspectos. Interessante, não é, pensar, quando a gente pensa em tribunais de superposição, né, Felipe, é que a gente não tem uma corte de cassação, né? Não é como, por exemplo, na Itália, onde tem uma corte de cassação que cassa a decisão violadora de uma norma de direito infraconstitucional e determina que o órgão de primeiro grau aplique a decisão, né? O tribunal só reconhece. Aqui não. Aqui é uma ideia de reexame mesmo, de substitutividade da decisão. A decisão do Superior Tribunal de Justiça substitui a decisão dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal substitui decisão anterior, né? Se houver violação à norma constitucional. É um sistema bem diferente, não é? E aí muitos criticam essa decorrência da Constituição Federal de 88, que faz com que os órgãos jurisdicionais de superposição atuem casuisticamente. Então, quando eu falo reforma aqui, não é, ou anulação, está contemplada também a ideia desses recursos aos tribunais de superposição, na medida em que eles, ao aplicarem o direito infraconstitucional ou a Constituição Federal, eles estão efetivamente reformando ou anulando, né? Por exemplo, quando se alega violação às regras do artigo 1022, os embargos de declaração, ele está aplicando uma norma de direito infraconstitucional e está anulando a decisão, mandando o tribunal falar. Ele atua aqui como uma corte de cassação, mas ele atua no caso concreto, fala: olha, tribunal, você não julgou isso, tem que julgar de novo. Agora, quando ele reforma mesmo, há uma substituição que normalmente não ocorre em outros países, né? Você se lembra de algum sistema constitucional? Eu não me lembro aqui de algum sistema outro constitucional em que haja algo semelhante aqui. Realmente vale a pena fazer uma pesquisa a respeito para se fazer uma comparação jurídica, mas normalmente há a corte de cassação sem a substituição da decisão, diferente do que ocorre nos tribunais de superposição brasileiros, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Mas essas são ideias que nós vamos nos aprofundar em outros encontros aí, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que essa definição de Nelson Nery não me agrada muito. Também falar do recurso apenas como um remédio processual voltado para o reexame também não me parece muito adequado. Seria melhor nós colocarmos essa ideia de objetivo do recurso, que é justamente reforma, anulação, correção ou integração, não é mesmo? Pensando assim em termos conceituais. Então, o recurso seria, a meu ver, uma espécie de remédio processual colocado à disposição das partes, do Ministério Público ou do terceiro interessado, e que objetiva a reforma, anulação, correção ou integração da decisão judicial impugnada ou atacada. Não é? Eu acho que essa seria uma definição interessante, não é, Felipe? Sim, mas a gente vê, né, que não tem só o recurso como remédio para atacar as decisões judiciais, né? A gente tem outros meios para se impugnar as decisões judiciais, as decisões jurisdicionais. Eu citei aqui, por exemplo, a ação anulatória de arbitragem, né?
Mas podemos ver, né? Existem outras formas, né? Na própria jurisdição estatal, uma outra possibilidade, não é? Então, ações autônomas de impugnação, não é mesmo, Felipe? O que você poderia citar a respeito dessas ações de impugnação? Qual que viria à mente, assim? O que você lembraria em primeiro lugar? Me vem à mente primeiro a ação rescisória, como uma ação autônoma. É, a, a ação rescisória é um clássico, né? Ela não é um recurso, não tem a finalidade de viabilizar a revisão de fatos. A ação rescisória tem um cabimento muito fechado no rol taxativo do 966, né? E aí até se fala que essa sim é uma ação típica, porque o seu cabimento é tipificado por lei, não é? O direito de ação não é tipificado, ou seja, a ação é um poder ou direito genérico, abstrato, não é? Se pensar do ponto de vista constitucional, para se obter uma tutela jurisdicional, que pode ter vários graus de eficácia. Mas a ação rescisória é uma ação típica, porque está tipificada na lei, bem delimitado o seu cabimento, e não é recurso. Ela tem por finalidade viabilizar a desconstituição de uma decisão transitada materialmente em julgado. Poderíamos pensar na ação de querela nulitatis insanabilis, naqueles casos de nulidade ou inexistência de citação, que nós vamos falar um pouco disso ao analisar ao longo das outras exposições a ação a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em nulidade ou inexistência de citação. Então, num próximo encontro, nós vamos tratar aí do cumprimento de sentença e, evidentemente, analisar as hipóteses de impugnação, que também são, em certa medida, taxativas, porque também há uma taxatividade imposta pela lei nos artigos 525 e 535 do CPC. Outra ação, né, é o mandado de segurança, né, que é um remédio constitucional previsto na Constituição Federal quando houver violação a direito líquido e certo e há a possibilidade de mandado de segurança contra ato judicial. A gente não tem visto muito hoje em dia, né, Felipe? Mandado de segurança meio raro, não é? Num passado que você certamente não advogava, nem quem sabe não tinha nem nascido, né? Não digo nem nascido, mas tem reidade aí, não é? O agravo de instrumento antes de 1995 era interposto, né? Acho que antes do seu nascimento ou bem no começo, né, Felipe? Ou muitos dos nossos ouvintes aí, né? O agravo era interposto em primeiro grau, aí tinha que se formar o instrumento e para ser mandado ao tribunal. Depois se optou por mandar o agravo diretamente ao tribunal, a partir de uma lei de 1995 que fez uma alteração significativa no sistema do agravo de instrumento, e o agravo passou a ser interposto diretamente no tribunal, seguindo até, engraçado isso, uma regra que constava das ordenações. O agravo era interposto diretamente, o agravo de estormento era interposto diretamente no tribunal. Mas antes antes de 1995, no sistema brasileiro, no sistema do CPC de 73, o agravo tinha que se fazer esse instrumento em primeiro grau. Eu me lembro, né? Era já advogado, estagiário também, tinha que fazer um instrumento, tirar xerox, uma coisa assim que hoje a gente vê assim, fala, pô, o professor realmente está no século passado. De fato, era no século passado, né? E a gente formava o instrumento, aí levava o cartório, remetia para o tribunal, tinha aqueles carrinhos atravessando o centro, lá em São Paulo, na Praça João Mendes, atravessando o Fórum João Mendes para o Palácio da Justiça para levar os instrumentos de agravo. E aí o que gerava isso, né, Felipe? Gerava que não tinha
uma eficácia imediata. Então, era muito comum se interpor o agravo e, concomitantemente, se impetrar o mandado de segurança para se pedir um efeito suspensivo. E, às vezes, né, que era muito excepcional, se pedir um efeito ativo, que era quando, por exemplo, se negava uma tutela e pretendia buscar não a suspensividade perante o tribunal, mas aquele efeito que não havia sido concedido em primeiro grau. É engraçado lembrar aqui que quando tivemos essa lei de 1995, ficou só o efeito suspensivo. E aí, vários artigos, eu mesmo também escrevi à época, dizendo, olha, é o efeito suspensivo, mas tem o efeito ativo também. Alguns chamavam de efeito suspensivo ativo, que era uma expressão, era um paradoxo, né? Ou era suspensivo ou se procurava dar aquele efeito que fora negado. Né? Então, depois ficou aqui essa ideia de efeito ativo e isso provocou até uma alteração legislativa. Mas apenas para dizer que era muito comum ter o mandado de segurança contra ato judicial, que era um sucedâneo recursal. Mas ainda há o mandado de segurança contra ato judicial. Se vocês examinarem a Constituição Federal, vocês vão ver que existem hipóteses para o mandado de segurança contra ato judicial, ou seja, contra decisão. Não é? Então, aí nós temos ações autônomas, ações de impugnação autônomas e que têm uma finalidade de se provocar uma reforma, uma anulação da decisão, não é mesmo, Felipe? É algo que está presente ainda. E aí, evidentemente, precisa de uma nova procuração para os advogados atuarem, uma ação. E a gente tem que pensar nessa ideia. Antes também, né, a rescisória não tinha efeito suspensivo, tinha que se entrar com... E tinha um processo, ação cautelar, e se ingressava com ação cautelar, com procuração, com tudo mais, para se ter o efeito suspensivo, para se atribuir um efeito suspensivo à rescisória. É interessante relembrar isso. Mas vamos caminhar, então, né, para tentarmos chegar a alguma conclusão a respeito da finalidade dos recursos. Qual é a finalidade dos recursos, né, Felipe? O que você acha aí? O que a gente poderia pensar em finalidade dos recursos? Acho que a finalidade dos recursos é justamente a de reformar uma decisão, cassar essa decisão ou de complementar essa decisão. É que essa é a ideia que eu coloquei nesse conceito que eu acabei de passar para vocês, não é? Que é essa ideia de que, de uma maneira geral, eu poderia dizer, permite a revisão, mas não é bem. A revisão significa rever, sim, significa rever, mas qual é, no fim do dia, o que o órgão hierárquico superior fará, não é? Fará ou reformará a decisão, alterando seu conteúdo, e aí eu tenho a substituição que eu havia falado, que é a primeira hipótese. Quando o Felipe fala cassar a decisão, invalidando-a para que outra seja proferida em seu lugar, eu acho que aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Cassar a decisão está muito a ideia de anular a decisão e determinar que um órgão jurisdicional hierarquicamente inferior profira outra em seu lugar, que é a ideia de anulação, né? Essa ideia de cassar a decisão. Ou ainda, como nós já falamos dos embargos de declaração, a ideia de complementar a decisão em casos de omissões, contradições, obscuridades. E essa é a finalidade dos recursos do ponto de vista dos embargos de declaração. Quando a gente pensa em erro material, o erro material também pode ser objeto de um recurso. Os embargos de declaração é muito comum nós, advogados, nos utilizarmos dos embargos de declaração para apontar um erro material, mas poderíamos fazer por simples petição, né? Felipe, lembrando que em outros ordenamentos não há figura dos embargos de declaração. Há, assim, capítulos atinentes aos erros materiais, que poderão ser, inclusive, e isso também está no nosso código,
corrigidos de ofício, né? Independentemente da provocação das partes. Então, aqui, lembrando que se a gente procurar fazer uma comparação jurídica dos embargos de declaração, nós não vamos encontrar nada semelhante. Nós vamos encontrar nos outros ordenamentos, exceção feita, evidentemente, ao ordenamento português, a possibilidade de termos mecanismos de correção de erros materiais, e essa correção não se dá por meio de recurso, se dá por meio simplesmente de uma petição, né? Então, daí nós precisamos pensar aí qual é a natureza jurídica dos recursos. Seria uma outra pergunta para nós pensarmos se poderíamos comparar os recursos às ações. O que você acha, Felipe? Eu acho que tem uma diferença clara aí entre os recursos e as ações autônomas de impugnação, que nos recursos prolonga-se um processo já iniciado, uma relação processual já iniciada. Já nas ações autônomas de impugnação, inicia-se uma nova relação processual. É interessante pensar, né, que o recurso, quando se utiliza do recurso, a gente leva em consideração até uma expressão germânica, já e ainda pendente, né? Ou seja, o recurso é utilizado num processo já e ainda pendente. Quando eu falo de um processo findo, eu penso em outros mecanismos, em ação rescisória, se houver uma hipótese de cabimento 966 do CPC, mas quando se pensa em recurso, o processo já está pendente, mas ainda está pendente, né? Já quando se pensa na ação, seja ela vista como um poder ou um direito, é algo que está iniciando uma relação jurídica de direito processual, como bem você mencionou, né? Então, a pendência de um conflito de interesses existe e não há ainda a formação da coisa julgada, né? Então, é evidente que há uma diferenciação. O recurso é simplesmente um prolongamento do exercício desse poder ou desse direito de ação. É claro que nós podemos traçar paralelos da ação com os recursos, não é mesmo? Nós temos que estudar, por exemplo, em matéria recursal, as condições da ação, a legitimidade, o interesse, não é? Os pressupostos processuais, a legitimidade recursal e interesse recursal. Podemos traçar semelhanças até a reconvenção e o recurso adesivo, porque se houver o recurso, então a parte pode recorrer adesivamente, seria quase como um contra-ataque, um recurso subordinante na visão de Nelson Neri, eu diria um recurso subordinado ao recurso principal, não é? Então, um recurso que é utilizado, um meio de impugnação subordinado ao meio de impugnação principal. É interessante também, né, pensar o seguinte, quando a gente vamos pensar numa ação, né? A ação se inicia por uma petição inicial. A petição inicial veicula uma pretensão, né? A petição inicial corporifica essa pretensão, que nada mais é que o exercício desse direito ou desse poder denominado ação, que está previsto na Constituição Federal, no inciso 35 do artigo 5º, de acordo com o qual a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Então, veja que é interessante a gente pensar do ponto de vista da pretensão recursal, né? Do pedido recursal. Será que haveria um pedido? Né? Se pede o provimento do recurso, se pede, ou mesmo pensando em contra-razões na resposta ao recurso, seria um pedido para o recurso ser desprovido, pensando como se fosse também um pedido do réu em sua contestação para que a demanda
ajuizada pelo autor seja julgada improcedente, então é um pedido também do réu, né? Então, o que você acha disso? É interessante estudar o recurso do ponto de vista também do pedido deduzido, da pretensão recursal, né? Então, vale a pena aqui dar uma estudada aqui nessa teoria geral dos recursos, e vale a pena, novamente, sempre insisto na obra clássica de José Carlos Barbosa Moreira, os comentários ao CPC de 73, precisam ser adaptados ao CPC de 2015, uma clássica obra, mas que vale a pena a leitura, definitivamente, não é? Sim, professor. Acho que o recurso como prolongamento do direito de ação, isso ele vem por parte do autor, né? Do direito de ação do autor. E aí, quando a gente tem o recurso interposto pelo réu, seria um prolongamento do direito de defesa do réu? Ou seria um Então, seria prolongamento... não necessário, não do réu, né? Seria um exercício de um direito de defesa na medida do que foi sustentado pela decisão impugnada, porque o autor pode se sagrar vencedor, como pode figurar como vencido. E aí a gente fica um pouco confuso eu fazer esse paralelismo absoluto de autor com recorrente, né, e réu como recorrido. Não, porque essas posições podem se inverter. Não é? O autor pode propor uma demanda e perder, né, ou ganhar. Né? Então, se ganhar, muito que bem, o réu irá recorrer, mas não é? A Então gente tem tem... essa ideia, mas de qualquer maneira existe uma pretensão recursal, seja o autor ou o réu se sagrando vencedor, o vencido, se recorrer, virá com uma pretensão recursal de reforma, de anulação da decisão, ou se pensarmos os embargos de declaração como correção e integração, né? Mas de qualquer maneira podemos traçar um paralelo em termos de pretensão deduzida, que a pretensão será deduzida pela parte que sucumbiu, que a parte e a ideia de sucumbência vem justamente ao encontro dessa ideia de ser considerado vencido, ou seja, não ter atendido algo que a parte almejava, né? E daí vem o interesse recursal. O interesse recursal decorre de uma situação desejada e que não foi obtida pela decisão judicial e gera o interesse recursal. Então, esse interesse tem que ser visto no caso a caso. Não é? Às vezes o sujeito vai lá e fala, bom, olha, eu ganhei toda a causa, os honorários foram fixados em 8%. Bom, mas eu tenho interesse porque tem uma regra lá que dispõe que os honorários devem ser fixados de 10% a 20%. Então eu vou recorrer, mas você sucumbiu em mínima parte. Mas essa mínima parte é suficiente para gerar o interesse recursal, né? Não é mesmo? Então, a ideia de ter esse interesse recursal numa visão mais ampla do que a gente imagina, que está próximo ao interesse processual, à necessidade, não é? Que é aquela ideia de uma condição da ação, interesse processual ligado à necessidade e adequação. E aí, pensando pelo enfoque recursal, a adequação também tem muito a ver com o recurso adequado. Né? Tem essa questão do erro grosseiro, por exemplo, se a norma diz expressamente qual é o recurso cabível, então a lei fala, olha, o recurso cabível é o agravo de instrumento, e aí a parte vai lá e interpõe recurso de apelação. Então é o caso típico de erro grosseiro, não é? Porque tem uma taxatividade legal de qual recurso cabível, de qual é o recurso cabível, e a parte erra. Então aí é o erro grosseiro. Ou no passado, né? Quando tínhamos recursos, hoje menos, não é? Mas recursos com prazos diferenciados, e a parte se utilizava do prazo maior para o recurso com prazo maior para não perder o prazo. E aí
aquela ideia em que a fungibilidade recursal não funciona, porque aqui teria a má-fé, né? Seria essa ideia de que um recurso pode ser recebido por outro desde que não haja má-fé, né? E não haja também erro grosseiro. E aí é preciso verificar. E que pese, às vezes, o tribunal, eu já vi algumas decisões de tribunal, por exemplo, em matéria de liquidação de sentença, está claro que a matéria ali, o recurso cabível é o de agravo, mas alguns tribunais têm dito, olha, não é agravo se a decisão extinguiu o processo, se chegou à liquidação zero, então caberia recurso de apelação, né? Então, mas a norma fala em agravo, né? Então é interessante a gente pensar nessas situações aí, nessas situações a respeito de recursos. Mas podemos avançar e falar um pouco, né, de como são classificados os recursos no processo civil. Então, evidentemente que quando pensamos em uma classificação, né, Felipe, temos que levar sempre em consideração a utilidade dessa classificação, em que medida uma classificação é útil. E a utilidade serve para a compreensão do fenômeno, não é? Então, se conseguirmos compreender melhor o fenômeno pela classificação, a classificação diria que é válida. Então, não é simplesmente exercer um animus classificandi, né? Ou seja, classificar por classificar. Não? E nós da área jurídica adoramos classificar, e isso eu acho que com muita justificativa às vezes até irrita você ficar classificando toda hora, né? E fala, poxa, mas para que serve, né? Então a gente pode pensar, pegando a doutrina brasileira, os recursos podem ser classificados a depender de seu grau de autonomia, né? Então o recurso pode ser independente ou adesivo. Então, isso é uma classificação válida, porque o recurso adesivo adere a um outro recurso já interposto. Então, ele é um recurso intimamente, como eu disse, subordinado a um recurso já interposto. Então, daí a razão pela qual até parte da doutrina denominar corretamente o recurso adesivo de recurso subordinado. E as hipóteses de cabimento de recurso adesivo estão relacionadas no artigo 997, parágrafo 2º do CPC. Até vou te pedir para dar uma examinadinha aí no parágrafo 2º do 997 para a gente verificar que não é todo recurso, se a gente pegar todo o sistema recursal brasileiro, não é, Felipe? Não vamos verificar o recurso adesivo em todas as hipóteses. Mas não tem recurso adesivo, por exemplo, não é? Em matéria de embargo de declaração, né? Eu tenho que fazer um esforço aí. Agravo interno, você já viu algum recurso adesivo em agravo interno? Nunca vi, não é? Não. Então podemos fazer até pensar assim, mas não consigo imaginar uma hipótese. Agora, quando se pensa em apelação, aí sim, não é? Já vi recurso especial adesivo, não é? Algumas situações assim, não é? Então, você está com a norma aí do 997, parágrafo 2º, o que ela diz, hein, Felipe? Então, professor, o artigo 997 do CPC, ele, no seu parágrafo 2º, inciso 2º, ele fala que será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Tá? Agora sim, né? Então, eu diria que agora sim, agora está claro, né? Recurso especial, extraordinário, recurso de apelação. Eu diria o seguinte, olha, eu tenderia a também sustentar que cabe recurso adesivo no recurso ordinário também, né? Então, que pese aí, vamos tentar interpretar isso daí, né? Então, você veja que o código estabelece uma norma que pode ser, a meu ver, desafiada em algumas hipóteses, né? Mas o código é claro, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, que mais? Desculpe, está faltando algum aí? Não. Especial, extraordinário e na apelação. Apelação, só nesses mesmo, né? Ah. Então não cabe, por exemplo, embargo de divergência, em agravo interno, né? Então não vai caber essa possibilidade de recurso adesivo. Sim, Quando se pensa em recursos, e essa divisão aí, outra classificação é classificar em recurso ordinário e extraordinário, né?
Veja, recurso ordinário, por exemplo, quando eu penso na Constituição Federal, eu vou ver que tem o recurso ordinário, por exemplo, em decisão denegatória de HC, né, cabe recurso ordinário, tem algumas hipóteses, mas quando eu penso numa classificação colocar de um lado recurso ordinário e extraordinário, eu tô tendo outra visão, né, Felipe? Uma visão de recursos extraordinários seriam recursos excepcionais, recursos aos tribunais superiores, voltados para a integração das normas jurídicas, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais. E recursos ordinários, todos os outros que estão presentes nos graus de jurisdição inferiores, em primeiro e segundo grau de jurisdição. Então, quando eu penso de maneira geral, assim, numa visão geral, quando eu penso em recursos extraordinários, a gente tem que pensar nessa classificação que classifica, de um lado, recursos extraordinários, de outro, recursos ordinários. Eu poderia dizer que os recursos extraordinários, assim, e melhor utilizar até essa expressão, né, Felipe, recursos excepcionais, para a gente não confundir com o nosso recurso extraordinário. Os recursos excepcionais constituem um meio de consolidação e harmonização do ordenamento federal e da Constituição Federal. Então, nós temos o recurso extraordinário em sentido estrito, esse direcionado ao Supremo Tribunal Federal, e o recurso especial, ambos previstos no CPC. Né? Então, esses recursos têm como objeto de impugnação a ofensa ao direito objetivo, seja das normas de direito infraconstitucional, seja da norma constitucional. Em contraposição, eu tenho os recursos ordinários, que prestam-se à reanálise dos fatos, que tem por objetivo verificação da ofensa de um direito subjetivo. E aí são recursos bem distintos daqueles recursos dirigidos aos tribunais superiores. Outra classificação parte daquela ideia de analisar a fundamentação, né? A fundamentação vinculada como recurso especial extraordinário, os embargos de declaração, ou seja, o recurso especial está voltado à violação de uma norma infraconstitucional ou à divergência de interpretação de uma norma infraconstitucional por outros tribunais da federação, até pelo Superior Tribunal de Justiça, e o extraordinário quando há violação à Constituição Federal, e os embargos de declaração, que visam a integrar ou corrigir uma decisão. Então, a fundamentação é bem vinculada, ou a fundamentação livre, porque livre o julgador, no recurso de apelação e agravo de instrumento, ele tem liberdade de verificar outras normas de direito material, outra fundamentação. Se bem que, não é, nós temos a questão da observância do contraditório. Não é? Se o julgador não pode fundamentar a sua decisão em matéria jurídica que não tenha sido objeto de debate no processo. E isso é importante no Código de Processo Civil. Eu vejo que em algumas decisões isso não tem sido observado. Então, tem fundamentação livre, mas a fundamentação livre passa sempre pela observância do contraditório. Então, esse é um dado importante aqui nessa classificação. Então, a fundamentação pode ser vinculada ou livre, mas com essa observação de que, na vinculada ou na livre, deve haver a observância do contraditório. Não é? E há também outra classificação que diz respeito à extensão, que eu já falei um pouco sobre isso. Vocês poderão ver um artigo que eu escrevi há muitos anos atrás sobre impugnação parcial e total. Está lá no Academia, então vocês podem ver esse artigo. O recurso pode ser parcial ou total, não é? Se o recurso impugna todos os fundamentos da decisão recorrida, ou se parcial quando ataca parcela dos fundamentos ou parcela da controvérsia. E aí temos aí essa ideia de recurso parcial ou total. Há quem critique essa divisão, né? Porque essa é uma opção do recorrente, né? O recorrente que vai escolher
se ele impugna total ou parcialmente a decisão. Tem muito a ver com capítulos da decisão, né, com a ideia de capítulos de sentença, se os capítulos são autônomos e se a impugnação só se refere a determinados capítulos, então eu tenho uma impugnação parcial. Não é? Tem um livro do professor Dinamarco que se chama Capítulos de Sentença, e vocês também encontrarão essa ideia de capítulos de sentença nas obras de Kiovenda, no Principe, Instituições de Kiovenda, traduzido por português com notas de Enrico Túlio Liebmann. Isso só tem na tradução brasileira, essas notas de Liebmann. Carnelucci também fala de de sentença, né, que são os capítulos de sentença. Então, há quem diga que isso não é suficiente para classificar e identificar os recursos, né? Ou seja, distinguir um recurso do outro. O que aqui nós temos é impugnação total parcial, né? E que todo recurso pode ter tem essa aptidão de se fundar num ataque parcial ou total. Ou seja, aqui nós estamos no campo do interesse recursal mesmo, né? Pode ser que o recorrente se contente com uma decisão parte da decisão que lhe foi desfavorável e opte por impugnar apenas parcialmente. Isso tudo está disciplinado no artigo 1002 do CPC, né? Então, isso vale a pena a gente lembrar dessa ideia de impugnação total parcial, somada àquela ideia de capítulos das decisões, capítulos de sentença. Podemos avançar, né, Felipe, para voltar um pouquinho naquela ideia de decisões irrecorríveis, que nós falamos um pouquinho, né? Mas sempre lembrando que na estrutura de atos proferidos pelo juiz no curso do processo, nós temos os despachos que não têm conteúdo decisório, não cabe recurso pelo artigo 1001. Agora, as decisões interlocutórias e as sentenças, sempre teremos, ordinariamente teremos a possibilidade de recurso. Lembrando, em decisões interlocutórias que não são recorríveis, como eu falei lá do 2015. Né? Então, tem algumas interlocutórias irrecorríveis, a decisão que nomeia o amicus curiae, já foi bem lembrada aqui pelo Felipe, o artigo 138 do CPC, que dispõe que o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria ou a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, vejam essa cláusula aqui, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. Então, aqui o Felipe está colocando aqui esse slide, onde essa tela, onde slide entrega um pouco a idade, né? Mas essa tela onde nós temos aqui essas decisões irrecorríveis, das decisões proferidas na produção antecipada de provas, né? Então, há até crítica de parte da doutrina com relação à aplicabilidade e constitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 382, que diz que nesse procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário. Então, é aquela produção de prova para viabilizar um processo futuro, ou mesmo para as partes viabilizarem uma composição diante da elucidação a respeito de um determinado fato. A decisão que releva a pena de deserção em razão de justo impedimento para o recolhimento do preparo recursal, também está lá no parágrafo 6º do artigo 1007, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. E há também, aqui lembrar o artigo 1035, decisão que não conhece o recurso extraordinário por ausência de matéria de repercussão geral da matéria ventilada. O Supremo Tribunal Federal,
de acordo com esse artigo 1035, indecisão irrecorrível não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Então, vejam, eu quero dizer que também existem construções jurisprudenciais. Eu lembrei aqui da recorribilidade mitigada no agravo de instrumento, né, Felipe? Lembramos aqui. Lembrei também da irrecorribilidade da decisão no juízo positivo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário também, não é? Então, é importante aqui lembrar disso para termos bem delimitada essa ideia. Eu acho que também vale a pena a gente falar aqui um pouco, né, Felipe, onde estão previstos os recursos, onde que nós temos que estudar recursos. E o caminho adequado aqui é a Constituição Federal, em primeiro lugar, né? Então, né, temos que analisar a estrutura judiciária e lá nós vamos ver, encontrar alguns recursos, mas também vamos encontrar recursos no CPC, né? Vamos encontrar em leis também esparsas, como, por exemplo, os embargos infringentes cabíveis contra a sentença proferida em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1990, ou recurso inominado interposto contra a sentença proferida no Juizado Especial Cível, de acordo com o artigo 41 da sentença, excetuada a homologação de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado em 10 dias úteis. Então, aqui vale a pena a gente examinar esses casos onde estão previstos os recursos. Atenção também, né, além dessas disposições esparsas, vale a pena nós sempre consultarmos o regimento interno dos tribunais, né? Então, vale a pena, inclusive vocês vão encontrar todos os recursos, o catálogo dos recursos, o rol dos recursos no CPC, no artigo 994, mas vale a pena também encontrarmos aí outras disciplinas, outras regras que, em certa medida, disciplinam os recursos nos regimentos internos de cada tribunal. Não é, Felipe? E aí a gente precisa pensar um pouquinho aqui, sempre examinar todo esse conjunto normativo a respeito dos meios de impugnação das decisões judiciais. Eu acho que vale a pena a gente lembrar sempre dos regimentos internos e leis esparsas, porque sempre tem alguma coisa ou outra, né? Inclusive, vale a pena aqui a gente lembrar também algumas decisões judiciais, não é? Que acabam dizendo, olha, não cabe recurso especial, não é? Contra a decisão proferida no juizado especial, mas aí falou, bom, cabe reclamação. Então vale a pena nós lembrarmos um pouco dessas construções da jurisprudência dos tribunais, admitindo, eu não diria que a reclamação possa ser considerada um recurso, é uma ação, mas em muitas situações, né, ela passa a ser um meio de impugnação das decisões judiciais. Eu acho que com isso nós procuramos aqui nesse bate-papo aqui dar uma visão ampla da teoria geral dos recursos e também falar um pouquinho aí sobre o conceito de recursos. Quero agradecer o Felipe pela participação, agradecer a todos e nos vemos em breve. Muito obrigado. Obrigado, professor. Nos vemos em breve.